Amém. Muito bem, meus irmãos. A paz do Senhor. Bom dia a todos, nossos amigos internautas. Meus amados, nesta manhã nós estamos aqui dando início à nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Um trabalho onde nós somos fortalecidos espiritualmente, edificados pela Palavra de Deus. E nesta manhã, o nosso evangelista João Adão estará transmitindo esta aula para nós, para todos os internautas. Nossa igreja, meus queridos, ela é formada na área administrativa por vários obreiros, auxiliares de trabalhos, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. E nós nos sentimos fortalecidos com o apoio dos nossos obreiros. E nesta manhã o evangelista João Adão estará ministrando, lecionando esta aula para nós. Estaremos iniciando com uma oração e logo após ele estará ministrando a nossa lição nesta manhã, lição de número 8, que será muito proveitosa para nós. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, logo após nosso companheiro, evangelista João Adão, com a oportunidade. Nesta oração, meus queridos, apresenta ao Senhor a sua casa, o seu lar, a sua família. Deus vai continuar guardando como sempre tem guardado. Maravilhoso Deus, Pai amado, Senhor dos céus e da terra, Senhor da glória, nós oramos a Ti nesta manhã, Senhor. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos juntos nesta manhã, ouvindo a Tua palavra, aprendendo de Ti, Senhor. Abençoa cada lar, cada família, a vida do Teu servo, nosso companheiro, evangelista João Adão, que estará ministrando esta aula. Usa o Teu servo e fala conosco, Senhor. Abençoa a todos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, evangelista João Adão, com a oportunidade nesta manhã. Deus abençoe. Amém, meus amados irmãos. É com grande alegria que nós nesta manhã temos de estarmos também tendo uma participação nesse trabalho, na escola dominical. Como o pastor já falou, é a base da igreja, né? A escola dominical. Realmente aí é para nós que servimos ao nosso Deus, né? Onde nós aprendemos a regra de fé. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade de agradecer a Deus por essa oportunidade e também agradecer ao nosso pastor pela oportunidade também concebida, né? E aos nossos irmãos da igreja que está realmente aí nos ouvindo nesta manhã, que Deus continue vos abençoando a família, abençoando o lar, que nós sabemos que o nosso Deus ele vai continuar conosco, jamais o nosso Deus ele vai nos abandonar. Então a minha mensagem nesta manhã, o meu conselho, é que os irmãos continuem servindo a Deus, que Deus vai realmente continuar nos abençoando em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Nós estamos alegres nesta manhã, porque Jesus está conosco. A igreja está passando aí essa fase, mas nós ainda cremos que Jesus está conosco, né? Como o rei Josafá, ele diz: crer no Senhor vosso Deus, estareis seguro, e creis nos seus profetas e prosperareis. Então, meus amados irmãos, nós cremos que Jesus está conosco e nós não podemos realmente desanimar e desistir da jornada. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos hoje ministrando aqui a nossa 8ª lição, né, desse segundo trimestre, e realmente estamos chegando na 8ª lição, e o nosso tema, o assunto de hoje, é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E eu creio que os irmãos que têm a revista aí em casa, alguns irmãos que têm a revista, os irmãos já fizeram uso da revista, já sabem do assunto, né, para aqueles que realmente estudam a revista, não é realmente aí novidade, né, irmão? Mas nós vamos nesta manhã, em pouco tempo, nós vamos realmente estar aproveitando o momento, a oportunidade de estar aprendendo realmente desse assunto tão importante que a igreja precisa realmente conhecer, né, irmão? Então, nós vamos ver aqui que o assunto é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui a base do texto áureo,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E nós sabemos que aqui na nossa leitura bíblica em classe, nós temos duas bases aqui, que é Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 e 22, e também do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo número 7, versículo 24 a 27. Nós temos aqui duas referências que o escritor ele nos deixa para que nessa manhã nós possamos aqui aprender. Então nós temos aqui essas duas referências. Para quem não tem a revista em casa, eu creio que alguns irmãos não pegaram a revista, mas para aqueles que não têm revista, os irmãos podem estar acompanhando através da Bíblia, da Palavra Sagrada de nosso Deus, que é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 2, versículo 20 e 22. Então os irmãos aí têm essa oportunidade, os irmãos que não têm a revista, os irmãos têm a liberdade de estar utilizando a Bíblia, que é realmente aí a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, aqui o assunto que nós temos aqui, a revista ela tem os tópicos e tem também os subtópicos. E nós sabemos que o nosso objetivo aqui é nós estarmos realmente levando aos irmãos, né, que estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Nós sabemos que o assunto aqui, né, está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas nós sabemos que Jesus é o autor realmente de todas as coisas. Não podemos esquecer que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dando aqui, meus amados irmãos, introdução à nossa leitura, nós temos aqui a nossa introdução por meio da reconciliação efetivada na cruz. Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição, nós estudaremos cada um desses aspectos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, nós temos aqui o nosso ponto central. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. A pedra basilar da igreja significa o objetivo de dois gêneros. Jesus, sabendo que Jesus era a pedra principal, né, a pedra que foi rejeitada. E quando nós falamos basilar aqui, nós sabemos que existem dois objetivos de dois gêneros. O primeiro é que serve de base, ou seja, o fundamento essencial básico, e o segundo é que se situa na base, ou seja, origina-se na base. Então, nós sabemos que temos aqui os apóstolos que foram realmente escolhidos por Deus e temos também os profetas, mas não podemos deixar de ter ciência que Jesus é realmente a pedra principal. Jesus é o fundamento ao qual nós estamos realmente fundamentados, né, irmão? Então, quando Jesus ele entra na Cesareia de Filipos, ele interrogou seus discípulos e ele fala, o que estão realmente falando os homens a respeito do Filho do Homem? Aí Jesus interroga ali os seus discípulos e eles vão responder, uns dias João Batista, outros dias Jeremias, outros dias Elias e outros dias diz uns dos profetas. Aí Jesus, e vós, o que vocês dizem a respeito do Filho do Homem? Aí nós sabemos que vamos encontrar Pedro. Ele respondeu, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus amados irmãos, Jesus é a pedra, o qual nós estamos fundamentados, alicerçados nessa pedra, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é essa pedra angular, que realmente o autor, ele realmente relata aqui, na introdução. Nós sabemos que apóstolos, existem os profetas, mas não podemos realmente deixar de saber que Jesus é a pedra principal, é realmente a base em qual a igreja está alicerçada.
Louvado seja Deus. Algumas pessoas, eles acham que Jesus realmente alicerçou sobre a pessoa de Pedro. Mas nós sabemos que Jesus, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então Jesus realmente é a pedra principal, o qual nós sabemos que a igreja está alicerçada. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, nós temos a ciência de que o momento em que nós estamos passando realmente é um momento delicado, mas nós sabemos que Jesus ele está conosco. Salmo 46 é um salmo bem propício no momento em que nós estamos vivendo, quando diz que o Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. É um momento de instabilidade, mas nós sabemos que a nossa fé ela está firmada em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o momento é um momento em que as pessoas, o mundo está desesperado, mas a igreja está alicerçada, fundamentada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quando o rei Josafá vai falar, crê no Senhor vosso Deus e estará seguro, e crê nos seus profetas e prosperareis. Então, meus amados irmãos, nós temos aí realmente aí a convicção, não podemos realmente perder a nossa fé, perder realmente aí a esperança, porque a nossa maior esperança é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, nós vamos inicialmente aqui no primeiro tópico, um edifício espiritual. É o nosso primeiro tópico aqui da introdução, um edifício espiritual. O primeiro item aqui, do primeiro tópico, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel como um povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, ou seja, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Louvado seja Deus. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Jesus, ele abriu mão da sua glória, abriu mão das suas prerrogações, e nós sabemos que se fez homem, e Jesus aqui, nós sabemos, pastor, que Jesus ele quebra aqui o protocolo, né? Passa por cima aí, nós sabemos que de quantas formalidades, né? Jesus ele realmente quebra a formalidade também, né? Para mostrar para as pessoas que ele realmente é o Filho de Deus, né? As pessoas esperavam que vinha, quem sabe, um Salvador bem vestido de vestes reais, né? E aí vem um homem que realmente não tinha onde dormir, né? Mas realmente era o plano de Deus para a salvação de toda aquela nação de Israel. E infelizmente eles perderam a oportunidade, muitos tiveram a oportunidade de andar com Jesus, tiveram presente com Jesus e perderam a oportunidade. Mas nós sabemos que Jesus, um homem simples, humilde, né, que nasceu naquela nação, mas mesmo assim deixa para nós aí hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí princípio, nós temos base e nós temos ensino da palavra do Senhor para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho da igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja ela está alicerçada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aí os irmãos podem até se perguntar, mas aqui o assunto o fundamento é dos apóstolos e dos profetas, mas nós sabemos, meus amados irmãos, que eles foram realmente testemunha do ministério de Jesus, da morte de Jesus e também da sua ressurreição. Então, podemos saber e deixamos saber disso, porque Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós sabemos que os nossos irmãos profetas, nossos irmãos apóstolos, eles realmente foram homens escolhidos e inspirados pelo Espírito Santo de Deus para realmente dar continuidade, mas realmente a base aqui é Jesus Cristo. E nós vamos, daqui a pouco, nós vamos aprofundar mais aqui, nós vamos ver a respeito da nossa vida espiritual. O crente realmente, ele representa realmente aí
a igreja. Nós, como crente, da pessoa de Jesus Cristo, hoje realmente aí o status crente já virou status, né, irmão? Hoje realmente, infelizmente, muitas pessoas aí que se dizem ser crente, mas não tem um compromisso verdadeiramente, genuinamente com a palavra do Senhor. Mas nós que somos cristãos, nós que somos seguidores de Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade e a dedicação de estar realmente aí baseado na Escritura, na palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no segundo item, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desse modo, os crentes judeus ou gentios tornam-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 16, é realmente uma referência que nós temos aqui. Ele vai fazer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, meus amados irmãos, nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós realmente somos um templo onde o Espírito Santo de Deus ele habita em nós. Então, nós sabemos que, como diz aqui a palavra, que Deus ele não habita em templo feito por mão de homem. Então, nós temos realmente aí a convicção de que nós somos o templo e que esse templo nós temos que cuidar dele, né, irmão? Quando Jesus ele interroga os seus discípulos, ele vai falar o que diz os homens a respeito da minha pessoa. Ele vai falar que realmente o próprio Pedro, quando ele vai falar que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, realmente ele reconhece ali Jesus como pedra principal. E aí Jesus ele vai falar que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então, meus amados irmãos, nós temos a certeza, a convicção de que a igreja ela está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos que a igreja é um corpo, onde Jesus Cristo é a cabeça, né? Nós temos os membros, onde nesta manhã nós estamos alcançando grande parte dos nossos irmãos, né, em Cristo Jesus. E os irmãos realmente estão aí sendo alcançados, sendo realmente alimentados pela palavra do nosso Deus. Eu creio, meus amados irmãos, que neste momento que nós estamos vivendo, a oportunidade, ela está dando algumas pessoas para realizar trabalho, culto doméstico, e nós sabemos que neste momento o culto doméstico é uma oportunidade que nós não podemos deixar passar, né, irmão? Onde o tempo realmente aí nos ajuda. Então os irmãos aproveitem aí com a sua família, esposo, filhos, né? Ou seja, toda a família aproveita a oportunidade, realiza o culto doméstico, né, irmão, onde Jesus está presente, e às vezes as crianças realmente aprendem, é a base, meu irmão, é a base, e realmente uma referência hoje que nós aproveitamos é o culto doméstico. O culto no lar realmente aí é uma oportunidade que nós passamos para os nossos irmãos, que os irmãos não perdam realmente aí a referência de cristão, né, irmão? Nós somos uma marca, e essa marca ela pode realmente deixar de ser apagada. Então, nós somos crentes da igreja, nós somos crentes no lar, somos crentes onde nós estamos, nós somos cristãos na pessoa de Jesus Cristo. Então, os irmãos não deixa que as coisas deste mundo venham realmente apagar a marca que Cristo realmente ele está na nossa vida. Então, os irmãos continuem servindo a Deus, continuem sendo cristãos, né, meus amados irmãos, porque nós sabemos quando Jesus ele questiona aqui, nós sabemos que não precisa nós dizermos para as pessoas lá fora que nós somos crentes. As pessoas, o mundo precisa realmente ver em nós que nós somos pessoas diferentes, que nós somos cristãos, que nós precisamos realmente demonstrar aquilo que Jesus realmente nos concedeu. Então nós somos hoje realmente discípulos de Jesus, porque Jesus ele realmente nos chamou e realmente nos deu a oportunidade de realmente estar apresentando ele nessa terra. E o terceiro item aqui ainda do primeiro tópico é a pedra angular.
Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou seja, uma pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Então, meus amados irmãos, observa bastante aqui nesse texto aqui, que a pedra angular, que realmente representa Jesus Cristo, geralmente aí para quem é o construtor, né, de grande edifício, grande construção, ele sabe que a base realmente é a estrutura que vai realmente aí sustentar uma grande construção. E nós sabemos que nós como cristão, como crente, nós sabemos que a nossa regra de fé, a nossa vida em Cristo Jesus, nós sabemos que nós temos que manter realmente a comunhão com Cristo, com a igreja e, acima de tudo, realmente a palavra do Senhor. Essa realmente é a base do cristão. Nós sabemos que a oração, a palavra, realmente é a base que vai nos manter de pé em Cristo Jesus. Se não tiver Jesus, meus amados irmãos, na nossa vida, nós vamos ficar realmente imune e realmente aí o mundo vai fazer e com que nós vamos estar fracos, e aí muitas das vezes, infelizmente, alguns foram alcançados e o mundo realmente o tragou. Mas eu creio que o nosso Deus, Ele está realmente contemplando todas as coisas, tudo que está passando, mas nós estamos fundamentados e realmente alicerçados na palavra do Senhor. É por isso que nós não podemos deixar de alimentar com a palavra do Senhor. A palavra de Deus realmente é o alimento para a igreja, é o alimento que nós, assim como o nosso corpo precisa do alimento, nós sabemos que a nossa alma precisa também ser alimentada. E nós sabemos que a palavra do Senhor é o alimento, é realmente aí espiritual para as nossas vidas, para que nós estejamos de pé, para que nós estejamos alicerçados. É necessário que nós realmente observarmos todo esse conteúdo, né, meus amados irmãos? Não podemos deixar de estar meditando na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta, para que se tenha uma ideia dessa dimensão. Em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Os irmãos observam bastante aqui, esse monólito aqui, cerca de 12 metros de comprimento. Era algo que era utilizado na construção do templo, e a gente vai ver aqui que esta construção aqui, para que ela tivesse uma boa base, ela realmente era necessário que tivesse aí uma boa estrutura, né, irmão? Uma casa que realmente ela não tem uma base, não tem estrutura, e quando nós falamos em casa, nós estamos falando de nós que somos templo do Espírito Santo de Deus, né, irmão? Então nós não podemos realmente aí perder essa base. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto item, ainda do primeiro tópico aqui, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou-se a cabeça da esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o nosso assunto aqui é Jesus Cristo. Embora nós sabemos que os apóstolos, os nossos irmãos apóstolos, os profetas, foram realmente aí escolhidos para dar continuidade desse grande trabalho, nós não podemos deixar e ter ciência de que Jesus realmente é a base, né, irmão? Jesus, ele realmente é Ele que está nos conduzindo. Sem Jesus, nós não somos nada, né, irmão? Se realmente não tiver Jesus como a nossa base, nós vamos estar fracos, realmente imune, e realmente nós podemos estar aí sendo alcançados pelas coisas dessa vida. E não podemos realmente deixar de conhecer tudo isso, né, irmão? Assim como também os apóstolos testificaram de Cristo, ser Cristo a pedra principal, portanto a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha,
que é Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui como base, meus amados irmãos, rapidamente para os irmãos estar acompanhando aí, os irmãos que estão acompanhando, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, uma referência aqui no capítulo número 7, nós vamos ter aqui a base que vai nos edificar. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24, que nos diz assim, os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-eis ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que aqui nós temos o fundamento daquela pessoa que vai edificar a sua casa na rocha, né? É uma pessoa que está bem fundamentada, a pessoa que está bem estruturada, é aquela pessoa que realmente ele tem Jesus Cristo como a sua base na estrutura da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aproveitando aqui, que nós sabemos que Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte, que bem no versículo número 10, capítulo número 5, ele vai dizer, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, nós temos aqui o Sermão da Montanha. Segundo aí alguns historiadores, eles vão falar que foi um dos maiores sermões que Jesus Cristo ministrou. É claro que nós sabemos que Jesus ele ministrou, ele pregou muitos sermões, né, irmão? Mas segundo os historiadores, eles vão dizer que nesse sermão aqui da montanha foi um dos maiores pregações que Jesus pregou em todos os tempos. Nós sabemos que naquela época não existia microfone, não tinha uma aparelhagem de som, mas nós sabemos que era normal, era comum daquelas pessoas que ministravam, que falavam de Jesus, eles subiam no monte para que realmente a mensagem chegava, alcançasse as pessoas que estavam lá embaixo. Eles aproveitavam da oportunidade. E aqui nós sabemos que o Sermão do Monte, ele ensina a conduta cristã correta. E nós sabemos, nós temos aí Agostinho, um dos maiores teólogos do cristianismo. Ele disse que este sermão é o programa perfeito para seguir uma vida cristã. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui a base, nós temos aqui o fundamento de que Jesus Cristo, ele realmente é a base da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós sabemos que o Sermão do Monte é um conjunto de regras, princípio e base, ética cristã, e nós sabemos que são raízes e que nós não podemos realmente deixar de observar. Louvado seja Deus. Nós temos aqui um dos pensadeiros teólogos do século XX, Harold Wilson Tozer. Ele foi um pastor, escritor, um conferencista bíblico, e ele vai dizer o seguinte, que o cristianismo de hoje não transforma as pessoas, pelo contrário, está sendo transformados por elas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que santos sem santidade é uma tragédia no cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que a fraqueza do cristão nós sabemos moderno e que eles realmente se sentem à vontade no mundo. E nós não podemos deixar que o mundo pode nos alcançar, né, irmão? Então, aquela pessoa que está em Jesus Cristo, nós sabemos que o mundo está aí. Mas Jesus, ele vai dizer, ele vai falar assim, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ele vai dizer, Pai, eu não te peço que tire do mundo, mas que livre de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos estar avançando aqui. Vamos ao segundo tópico, o fundamento, apóstolo e profetas. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está aí realmente acompanhando na sua lição ou na Bíblia, vocês realmente estão meditando. O primeiro item ainda do segundo tópico, o conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. E nós sabemos, meus amados irmãos, quem sabe está
ouvindo, está nesse momento, nesta manhã nos ouvindo, pessoas que estão na iminência de ser levadas ao ministério, geralmente vai cair no crivo aqui, os nossos pastores que estão ali no crivo, e essa pergunta aqui geralmente é relatada e é perguntada para o candidato, o que significa apóstolo. Então os irmãos já têm aí em mente, para quando você realmente chegar ali, você já tem aí a resposta na ponta da língua. O apóstolo significa, o termo grego apóstolo é enviado, né, usado enviado ou mensageiro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele foi enviado do nosso Deus, né, irmão? Para uma grande missão nessa terra, e essa missão ela foi realmente alcançada pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Nós sabemos que nós temos aqui os 3 evangélicos, né, que significam os evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes, e nós sabemos que esses 3 aqui que foram chamados, Marcos e Lucas, eles não foram discípulos de Jesus Cristo, somente Mateus, desses 3 aqui que cita aqui, Mateus ele foi um dos discípulos de Jesus Cristo, mas Marcos e Lucas, nós sabemos que tiveram a participação nos evangelhos, né? Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, segundo escreveu Jesus Cristo, o autor é Jesus, mas nós sabemos que eles tiveram a participação também, tiveram a oportunidade, nós sabemos que o relato que eles escreveram, mas eles escreveram realmente baseado, fundamentado nos acontecimentos, né, irmão? Nós sabemos que Lucas e Marcos foram realmente homens que foram escolhidos por Deus, e eles tiveram a sua participação também nessa grande chamada aí. Se refere aos 12 escolhidos. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Nós sabemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, lá nos relata a respeito de Paulo, né, autor Saulo, onde ele tinha a permissão das autoridades na época romana para perseguir a igreja, os cristãos que estavam realmente em Jerusalém. E nos diz a Bíblia que Paulo, quando ele vai realmente no caminho de Damasco, ele encontra com o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus aparece a Saulo, e ele vai falar, Saulo, Saulo, e ele fica realmente ali espantado, e ele diz, quem é, Senhor? Aí Jesus, eu sou Jesus a quem você persegue, e duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Então naquele momento ali, nós sabemos que Paulo, ele teve a oportunidade de o próprio Jesus Cristo chamar o apóstolo Paulo. Paulo, ele como um dos apóstolos, ele mesmo diz que foi o que mais trabalhou, mas ele não era digno de ser chamado apóstolo. Mas nós sabemos que o próprio Jesus Cristo teve um encontro com Paulo ao caminho de Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ver que aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja. E nós sabemos que essa é a missão da igreja, a nossa missão, meus amados irmãos, é de instruir as pessoas para que eles possam realmente continuar na presença do Senhor Jesus Cristo. Embora o momento está complicado, está difícil, mas o apóstolo Paulo ele vai dizer aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 3, ele vai dizer que a tribulação ela produz a paciência. A paciência ela vai produzir a experiência, e a experiência ela vai produzir a esperança. Então, meus amados irmãos, a tribulação faz parte. Nós estamos realmente no momento em que nós precisamos buscar mais de Jesus Cristo. Vem as tribulações, vem os problemas desta vida, vem as enfermidades, mas nós sabemos que a esperança está fundamentada em Jesus Cristo. Salmo 34, versículo 19, vai dizer que muitos são as aflições do justo, mas vai dizer também que o Senhor nos livra de todas elas. O salmista vai dizer que são muitas, mas ele vai dizer também que todas elas o Senhor vai nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo item ainda do segundo tópico, a doutrina dos apóstolos. Embora
não se possa associar das pessoas o ofício que ocupavam. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinam. Então, meus amados irmãos, nós sabemos aqui muito bem que o assunto aqui que nós lemos, que está o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas nós sabemos que a diferença está aqui no que nós sabemos que Jesus Cristo é a pedra principal. Os apóstolos, na verdade, os nossos irmãos profetas, na verdade, eles foram homens alcançados por Deus, mas não podemos deixar de saber de que eles estavam realmente fundamentados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eles foram testemunha ocular, tanto do ministério, tanto da morte e tanto da ressurreição de Jesus Cristo. São pessoas que tiveram realmente aí a oportunidade de tudo isso. Louvado seja Deus. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos realmente, estamos ligados nessa pedra, na pessoa de Jesus Cristo. E se nós realmente não tiver Jesus na base, nós vamos ficar fracos, nós vamos perder a nossa força, porque Jesus realmente é a pedra que realmente nos fortalece, a pessoa que está em Cristo Jesus. Então os apóstolos sim, eles foram usados por Deus, mas eles tinham realmente a palavra do Senhor, eles tinham o ensinamento do Senhor, era Jesus Cristo que realmente faz a grande diferença. Não adianta nada se nós usarmos a palavra de Deus e não tivermos convicção de que a palavra do Senhor, ela realmente vai fazer a diferença, né, irmão? Então, nós sabemos que João, no seu primeiro capítulo, versículo de número 1, ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então o verbo era a palavra e Jesus representa a própria palavra. Se não for Jesus, nós não tivermos realmente a convicção de que Jesus é realmente a diferença, não adianta nada a igreja reunir, grande trabalho acontecer, mas se Jesus não estiver presente, realmente nada acontece, né, irmão? É meramente uma reunião, é meramente um movimento, mas se Jesus não estiver presente, o Espírito Santo de Deus não estiver presente na nossa vida, realmente nós não vamos sentir a diferença. Louvado seja Deus. Vamos lá, meus amados irmãos, vamos correr aqui, porque o tempo realmente já está avançado. O terceiro item, ainda do segundo tópico, o testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os dos Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo ele assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição do corpo de Cristo e era participante da promessa. Foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim os profetas neotestamentários que falavam inspirados pelo profeta, pelo Espírito Santo, fazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui os nossos irmãos apóstolos, nossos irmãos profetas, falando de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que a base aqui, do que tudo que eles realmente estão testemunhando, é da palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. E o seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos, né, meus amados irmãos? Então, nós temos realmente aí a certeza, nós temos a convicção de que nós estamos alicerçados, estamos fundamentados na palavra do nosso Deus e nós não podemos perder realmente a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, meus amados irmãos. O terceiro tópico aqui edificados para a morada de Deus. Nós sabemos que
quando Jesus falou que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Louvado seja Deus. E aí, meus amados irmãos, nós podemos fazer aqui um reflexo da nossa vida espiritual, e nós sabemos que é muito fácil a gente falar que nós somos crentes, somos cristãos. Mas no momento em que nós cheguemos, de repente, aí numa situação complicada, ser crente, ser cristão em momentos bons é muito fácil. Mas no momento em que nós passamos por desespero, passamos por dificuldade, aí é realmente o momento em que nós devemos estar convictos que nós somos cristãos em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão em Cristo Jesus, ele realmente passa por dificuldade, ele passa por problema, mas ele permanece, ele continua servindo a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a diferença, meus amados irmãos, de uma pessoa que serve a Jesus Cristo. O problema, as coisas dessa vida não vai realmente apagar a esperança, não vai apagar a alegria que ele tem do Espírito Santo de Jesus Cristo na sua vida. É por isso que nós vamos encontrar Davi. Davi, no Salmo 51, ele vai dizer, no Salmo 51, versículo 11, ele vai dizer o seguinte: não retire de mim a tua presença. Davi, ele estava dizendo ali, Davi ele era um rei de Israel, ele tinha riqueza, ele tinha tudo que ele queria, mas ele reconhecia de que ele tinha realmente necessidade da presença do Senhor. E no versículo número 11 do Salmo 51, ele vai dizer o seguinte: renova em mim, ou seja, dá em mim a nova alegria da sua salvação. Então, meus amados irmãos, o momento que nós temos é que nós não podemos perder o alvo. Jesus Cristo realmente é a nossa esperança. E nós estamos realmente nos dias maus, mas não podemos perder a esperança que nós temos em Cristo Jesus. O nosso alvo é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, edificado para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônica, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Louvado seja Deus. E aí, meus amados irmãos, nós, melhor do que nós mesmos, sabemos que quando Paulo ele vai dizer que examina o homem a si mesmo, né? E assim como do pão e toma do cálice do Senhor, é realmente o momento quando o apóstolo Paulo ele estava relatando ali, instruindo as pessoas a participar da ceia do Senhor. Então ninguém melhor do que nós mesmos de saber como é que está a nossa vida espiritual. Né, irmão? Eu não posso, nesse momento, eu não posso saber do irmão, né, como é que está a vida do irmão. Mas o irmão mesmo e o próprio Jesus Cristo sabe. Né, irmão? Neste momento aí, nós que servimos a Deus, melhor do que Deus mesmo saber da nossa vida, nós podemos chegar nesse momento e fazer um reflexo. Como é que nós estamos realmente diante da nossa vida? O que nós estamos realmente diante de nosso Deus? Será que nós somos testemunho de Cristo para as pessoas lá fora? Né, irmão? Então fica aí essa indagação, fica essa interrogação, né, para nós mesmos, e nós vamos refletir. Será que nós estamos sendo crente em Jesus Cristo? Será que nós somos templo realmente do Espírito Santo de Deus neste momento? Né, irmão? Então, meus amados irmãos, a igreja é um corpo e realmente aí nós sabemos que os membros fazem parte do corpo, né, irmão? Então, aqui o edifício bem ajustado, nós sabemos, meus amados irmãos, que a salvação é um processo contínuo que requer todos os dias realmente da nossa vida, que nós precisamos realmente correr atrás da nossa salvação. Né? Nós sabemos que existe um ditado que fala aí, não é um ditado verdadeiro, que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós sabemos que não é verdadeiro, mas a salvação ela requer da nossa vida todos os dias um contínuo processo que nós viemos lutar contra o mundo lá fora, né, irmão? E aí nós sabemos que a nossa vida espiritual, nós precisamos estar santificados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e nós estamos edificados para a morada do nosso Deus.
Nós sabemos que Jesus está voltando, ele vai buscar a sua igreja, vai buscar um povo de boas obras, e ele conhece os seus, meus amados irmãos, ele conhece aqueles que estão realmente preparados para o dia da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa nós estarmos preocupados com o dia da manhã, mas nós precisamos cada dia estar realmente aí na presença do nosso Deus. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos chegar neste momento, meus amados irmãos, saber que sem a santificação nós não vamos ver a face do Senhor. Né? O escritor aos Hebreus, ele vai dizer, capítulo 14, versículo 12, versículo 14, ele vai dizer: segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus amados irmãos, aqui é um processo contínuo que depende de cada um de nós. A salvação, Jesus, ele já nos deu. Mas depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Realmente lutarmos, buscarmos realmente cada dia, meus amados irmãos, realmente esse alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. O que adianta, como o pastor estava falando ontem, o que adianta a gente estar nesse momento, estarmos resguardados, mas não vigiarmos, né, irmão? Então, realmente, o momento é estarmos vigilantes a cada dia, a cada momento, porque pode acontecer de Jesus voltar e realmente a pessoa ficar. Então, nós sabemos que o desejo de Deus, o desejo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, é que realmente nós estejamos cada dia preparados para alcançarmos realmente aí essa estatura perfeita em que Jesus realmente quer nos encontrar. Templo Santo do Senhor. A palavra aqui usada para o templo é vocábulo naum, que significa recinto interior, ou seja, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Então, através da pessoa bendita do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, nós não podemos realmente deixar, meus amados irmãos, de buscar a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que a única blasfêmia que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos estar avançando aqui, o tempo já está correndo, ainda no terceiro tópico do terceiro livro, encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Acabou, pastor? Tempo? Não. Não, né? Então, meus amados irmãos, nós não podemos perder o alvo, que é Jesus Cristo. O terceiro item ainda do terceiro tópico, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que um profeta, um homem que Deus chama para entregar sua mensagem, ele precisa ter intimidade com Deus. Né? Como é que Deus pode realmente chamar uma pessoa se aquela pessoa ele não conhece a Deus, ele não tem intimidade com Deus? Né, irmão? Torna-se realmente meio um pouco complicado, porque quando Deus ele vai usar uma pessoa, ele vai usar uma pessoa, aquela pessoa que tem realmente conhecimento, né, do seu ministério, tem conhecimento de quem ele vai entregar a mensagem. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus. E a intimidade que nós temos com o nosso Deus, acima de tudo, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele tem que estar presente na nossa vida.
Não tem como, meus amados irmãos, a gente querer aproximar de Deus se a gente não saber que o Espírito Santo de Deus, nós precisamos buscar Ele também. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro item aqui ainda do terceiro tópico, já foi lido já. Nós vamos aqui já na nossa conclusão e nós vamos aqui em alguns momentos na nossa lição. Nós temos aqui algum interagindo com o professor. Muito importante, nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os santos, profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador, que é Jesus Cristo. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é, a pedra principal, e os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são o fundamento erguido sobre esta pedra angular. Portanto, tudo o que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, resumindo aqui, em todos os momentos que nós tivemos aqui, em tudo que nós aprendemos nesta manhã, nós chegamos aqui à nossa conclusão. E o meu desejo é que os irmãos tiveram a oportunidade, como eu falei no início, para nós isso aqui não é nenhuma novidade, né, meus amados irmãos? Os irmãos conhecem a Bíblia, sabem muito bem que a Bíblia ela é a base, é a nossa regra de fé, e nós não podemos perder este foco, mas nós sabemos que é necessário que nós venhamos cada dia, chegamos realmente a aperfeiçoarmos cada dia mais, porque Jesus ele está voltando, e nossos irmãos apóstolos realmente eles deram continuidade, e a igreja do Senhor, ela representa realmente Jesus Cristo aqui na terra. E nós estamos fazendo aquilo que o próprio Jesus ele nos deixou, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e ser batizados será salvo, e quem não crer será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o foco que nós temos, o alvo que nós temos é Jesus Cristo. Nós não podemos fazer nada se Jesus Cristo não estiver na nossa vida. Nós temos belos, luxuosos templos, como em Dubai, né? Nós temos ali os grandes arranha-céus. Mas se você mexer na estrutura daqueles grandes edifícios, a gente vai ver que vai chegar um grande desastre, eles vão cair, eles vão ao chão. Então, mesmo assim, é o cristão em Cristo Jesus. Nós que estamos fundamentados, alicerçados em Jesus Cristo. Se nós realmente tirar Jesus da nossa vida, nós vamos ficar fracos, né, irmão? Nós vamos ficar realmente aí sem fundamento. Então, meus amados irmãos, o cristão precisa cada dia se alicerçar, ser alimentado da palavra, da oração e principalmente da presença do nosso Deus. E os irmãos, nós vamos saber do mundo também, nós não estamos congregando aqui no templo, na igreja, mas nós podemos continuar servindo a Deus aí mesmo onde nós estamos. Né, irmão? O cristão, ele precisa testificar que Jesus está presente na vida dele onde ele está, né? Seja no trabalho, seja aí através na sua residência, nos seus vizinhos, na sua família. Nós precisamos testificar de que nós somos realmente cristãos onde nós estamos, né, meus amados irmãos? Sabemos que não é fácil, mas nós sabemos que a nossa esperança é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E para nós concluirmos aqui o nosso assunto, nós vamos encontrar aqui a conclusão, a comparação da igreja como edifício em construção, indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pois bem, meus amados irmãos, nós sabemos que quando Jesus ele quebra toda a formalidade,
quando realmente ele chega no momento, no capítulo 14 de João, do Evangelho de João, e nós sabemos que Jesus ele faz ali uma análise de todos os... Ele sabia que os apóstolos iam ficar sozinhos. E principalmente os apóstolos estavam preocupados porque Jesus estava chegando no momento que Jesus iria partir. Mas nós sabemos que Jesus ele traz ali uma mensagem, uma palavra de conforto, de consolo. Ele vai dizer que crê que na casa do meu Pai tem muito morada, né? E que ele foi preparar lugar, né? E para onde ele estivesse, nós estejássemos também. Então, meus amados irmãos, essa palavra é verdadeira. Quem disse foi Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. E a palavra do Senhor é verdadeira. Louvado seja Deus. Então, Jesus há muitos anos, ele deixa essa mensagem de que ele foi preparar lugar, mas ainda continua. Podemos dizer assim que a morada está tudo preparado, tudo pronto, mas nós sabemos que depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Vamos estar realmente aguardando Jesus para nós realmente estarmos ali morando para sempre com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que mexe no meu coração, o apóstolo Paulo ele vai escrever aos Filipenses no capítulo de número 2, especificamente versículo 5, ele vai dizer que Jesus ele abriu mão, né, da sua prerrogativa, né? Ele abriu mão da sua glória e realmente ele se fez homem, ele esvaziou-se, né? E esse esvaziar, meus amados, nós podemos saber que foi o próprio Jesus Cristo que ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua prerrogativa, para realmente salvar toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele realmente está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos, exatamente em Filipenses capítulo número 2, quando o apóstolo Paulo ele vai escrever aos nossos irmãos que estavam em Filipos, ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, neste momento, nós sabemos que é um momento de reflexão, né? Mas Jesus ele vai dizer que bem-aventurado os mansos, porque eles alcançarão a terra, né, irmão? Então Jesus, naquele momento ali, no sermão do monte, ele estava naquele momento ali, e ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque alcançarão a terra. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que Jesus ele nos dá uma lição. Ele nos deixa aqui essa lição, que a humildade, nós precisamos realmente buscar também a humildade, né, irmão? Ser manso, ser humilde, são características de um cristão que realmente serve a Jesus Cristo. Eu brincava ontem com o Felipe, eu estava falando com ele, sempre eu costumo falar para ele: para meu filho, a pessoa brava, a pessoa ignorante, a pessoa bruta, ele não vive muito tempo nessa terra, né? Ele é alcançado rápido. Então, assim, a terra, meus amados irmãos, o que Jesus estava falando aqui, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da face da terra, né? Mas é claro, Jesus ele foi o homem mais manso, mas estava aqui aludindo a respeito da pessoa de Moisés, que vai dizer que Moisés ele foi o homem mais manso da terra. Mas quando Jesus vai falar que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra que Jesus está falando aqui não é essa terra que nós estamos, né, passando aqui, é realmente a terra celestial, Canaã celestial. Moisés, ele na verdade, ele não alcançou, ele não chegou a entrar na terra prometida, mas Deus deu a oportunidade para ele ver a terra que realmente ele estava
almejando. Mas nós sabemos que Moisés ele foi um homem que Deus realmente, um profeta, um homem que foi o grande libertador que Deus usou para libertar o seu povo de Israel. Realmente foi um homem, um profeta de Deus, em que nós realmente sabemos, mas nós não deixamos saber de que se Moisés não tivesse Jesus, se não tivesse Deus na vida dele, realmente aquele trabalho era um trabalho em vão. Tudo que Jesus realmente, tudo que Moisés fez, irmão, grandes milagres, grandes outras obras que Moisés fez, o Mar Vermelho se abriu, as pessoas no deserto tinham ali alimentação, era bem alimentada, não precisava de roupa, tudo que eles realmente eles observavam ali, tudo que eles tinham de bom ali, do melhor, realmente é por causa de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ali presente, meus amados irmãos, era um povo que estava realmente ali perdido no deserto, né? Então, quando nós servimos a Jesus, nós temos realmente fé, mesmo no deserto, nós somos bem-sucedidos, né, irmão? Então, fica aqui essa mensagem, fica aqui essa palavra de fé, sabendo que com Jesus é melhor, né, irmão? Não deixe Jesus para nada. Nós sabemos que o fundamento aqui em que os apóstolos, nossos irmãos profetas, eles testemunharam, eles foram testemunho do ministério, dos grandes milagres, de grandes obras que Jesus praticou nessa vida, Jesus realizou nessa vida, mas sabemos que eles foram testemunha da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E nós sabemos, meus amados irmãos, que Jesus realmente ele foi levado às autoridades romanas, Jesus ele foi levado realmente aí, chegou o momento em que nem os próprios governadores romanos, nem Pilatos, nem Herodes, realmente eles reconheceram que Jesus não tinha nenhuma culpa para ser julgado e condenado. Mas nós sabemos que era um plano de Deus, né, irmão? Então, na verdade, eles julgaram, condenaram Jesus. Jesus ele foi preso numa quinta-feira, foi levado realmente à presença de todas as autoridades humanas, condenaram Jesus, crucificaram Jesus na cruz do Calvário. Mas Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. E ele está presente no meio da igreja. E a igreja continua, meus amados. A igreja é um organismo vivo. A igreja não está morta, não é por causa que esse momento nós estamos passando que a igreja está perdida. Nós continuamos vivos na esperança de que Jesus está conosco. Salmo 46, eu reforço aqui, que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, né, irmão? Esse salmo aqui, ele vai evidenciar a fé perfeita em Jesus Cristo. Então, que o Senhor continue nos abençoando o nosso pastor, continue orando pela vida do nosso pastor, né, meus amados irmãos? Realmente, ele precisa também das nossas orações. Vamos estar orando uns pelos outros, né? Oramos pelas nossas autoridades. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos estar orando em favor das autoridades constituídas por Deus, porque é o nosso dever, e isso agrada ao nosso Deus, né, meus amados irmãos? A igreja neste momento precisa estar em oração em favor das autoridades, do nosso presidente, do presidente de toda a nação, está em oração também em favor das pessoas, dos voluntários que estão neste momento trabalhando também em favor das pessoas, em oração também pelas famílias, né, meus amados irmãos, daquelas pessoas que perderam as suas famílias, né, pessoas que perderam as suas famílias, que às vezes não tiveram um enterro digno, mas que o Senhor possa confortar, consolar, o Espírito Santo possa consolar o coração dessas pessoas, né, irmão? Então, esse, meus amados irmãos, é o dever da igreja. Essa é a nossa missão, de que nós somos enviados, nós somos realmente enviados, nós somos discípulos de Jesus, e esse é o nosso objetivo, essa realmente é a nossa jornada. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos continuar falando de Jesus Cristo, vamos continuar testificando de que Jesus realmente é a nossa solução. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja, que o Senhor continue nos abençoando. Eu quero aqui agradecer a oportunidade do nosso pastor, pela oportunidade, que Deus os abençoe, abençoe o seu ministério, a sua família, e continue abençoando cada um dos irmãos. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que a presença do Senhor, ela vem realmente aí entrar em cada lar,
dos irmãos. Nós estamos realmente aí sentindo falta, né, meus amados irmãos? Na escola dominical, nós temos aí as nossas classes das crianças. Nós temos aí a classe das crianças, a classe dos adolescentes, dos jovens, dos irmãos, das irmãs. Então, assim, nós estamos sentindo falta, mas eu creio que em breve nós vamos passar esse momento, meus amados irmãos, e nós vamos continuar servindo a Deus, assim como nós estamos servindo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu posso aqui a oportunidade do pastor, em nome de Jesus, agradecer aqui a oportunidade. Amém, meus irmãos, graças a Deus, uma manhã edificante, com essa palavra vinda do Senhor para nós. Deus continue abençoando o evangelista João Adão, toda a sua família, sua esposa, Manivalda, toda a família, né? Nós louvamos a Deus. O evangelista João Adão faz parte da liderança de missões da nossa igreja. Amém? Muito bem, meus queridos, nós vamos encerrar orando. E eu quero dizer que realmente, meus queridos, como falou o nosso professor nesta manhã, a igreja é um organismo vivo. Nós não podemos sermos pegos, ou seja, nós não podemos sair no prejuízo desta situação, porque o Senhor disse que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Então, meus queridos, nós daqui uns dias tudo se normalizará, a igreja estará ativa no templo e eu quero dizer, meus irmãos, nós precisamos voltar mais crentes do que antes. Quando nós retornarmos, nós precisamos estar aí realmente cada vez mais firmados na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, meus queridos. Nosso encontro novamente será quarta-feira, às 20 horas, com o culto de ensino, se o Senhor permitir, né? Tudo está nas mãos do nosso Deus. Amém? Amém. Também, se Ele não voltar durante a semana, estaremos de hoje a 8 também com a escola dominical. Meus irmãos, os irmãos acompanham no Facebook, mas nós também estamos com uma página no YouTube. Você pode acessar lá, ADEB Incra 8. Vai ter várias aulas, as aulas passadas, algumas ministrações, você vai encontrar no YouTube, né? ADEB Incra 8. Queridos, que Deus abençoe a todos. Encerraremos com uma oração. Tenham todos um ótimo domingo. Maravilhoso Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, meu Senhor da glória, querido e eterno Senhor, Tu és, meu Deus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma vidas. Nós queremos apresentar nesta manhã as famílias enlutadas, Senhor, aqueles que perderam ente queridos, estão enlutados, entristecidos, que o Senhor alegre, que o Senhor conforte, que o Senhor console os corações. Apresentamos a Ti o nosso Brasil, as autoridades, Senhor, o nosso presidente. Oh Jesus amado, apresentamos a Ti todas as nações, Senhor. Repreende toda a pandemia, lança por terra todo o mal. Põe um fim, Senhor, em todo o vírus que tem se espalhado. Meu Deus, abençoa os profissionais da área da saúde que estão dando o melhor de si para que vidas sejam salvas. Deus bendito, Deus eterno. Um domingo de vitória, de bênção, abençoa cada lar, cada família, nos dê uma semana, Senhor, de vitória na Tua presença. Continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja sobre toda a face da terra. É a nossa oração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Seu Santo Espírito, seja com todos, agora e para todos sempre, e que todos digam amém. Amém. Está encerrado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.